E aí, pessoal, tudo bem? Preparados para mais um mergulho. Hoje a gente vai desvendar a história do Chorão. O Chorão. O terno vocalista do Charlie Brown Jr. Ah, o Chorão. Através da biografia Senão Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz. Escrita pela Graciela Gonçalves, esposa dele. É isso aí. Se inscreve no nosso canal do YouTube para não perder nenhum episódio. Isso, já aviso. Preparem os lencinhos, porque essa não é só mais uma biografia de rockstar. Não é não. A Graziella A Graziella. leva a gente numa viagem emocionante pela vida do Chorão, revelando o homem por trás da música, com todos os seus sonhos, as suas lutas Sim. e a eterna busca pela felicidade. É verdade, ele vai muito além dos palcos, né? Total. A Graciela abre o coração sobre a relação deles. Desde o comecinho lá em Santos, passando pelos altos e baixos da banda. Até os momentos mais difíceis. E o que me impressionou logo de cara foi a força da Graciela. Nossa. Ela não se coloca como coadjuvante, ela era protagonista da própria história. Verdade, sabe? Com certeza. Ela tinha garra, personalidade e não tinha medo de correr atrás do que queria. E essa força fica evidente logo no início. Quando ela, usando toda a sua lábia, consegue a primeira grande oportunidade pro Charlie Brown Jr. Abrindo um show do Planet Hemp. Nossa, que história, né? Me fala, você acha que essa atitude dela de ir atrás do Planet Hemp já mostrava o tipo de parceira que ela seria pro Chorão? Totalmente. A Graziella era proativa, corajosa, disposta a lutar pelos sonhos deles, mesmo quando as coisas pareciam impossíveis. E essa determinação dela se reflete em vários momentos do livro, não só no começo da carreira do Charlie Brown Jr. E essa história do show do Planet Hemp é tão cinematográfica, né? Nossa, total. Ela descobre o show, liga pro dono da casa de shows, se apresenta com relações públicas da banda, sendo que eles nem tinham... Que ousadia. E não para por aí. Ela descobre que o Planet Hemp tá hospedado em Santos e corre pra lá com o Chorão. Imagina a cena. Eles na recepção do hotel e quem aparece? O alemão, divulgador da Sony Music, que cuidava do Planet Hemp. É muita história pra uma pessoa só. Parece até roteiro de filme. E aí, o que acontece? Contam tudo pro alemão. Claro. E ele, super gente boa, leva eles pra falar com o Marcelo Dedê. O D2. Que, por coincidência, já conhecia o Chorão da época do skate em São Paulo. Olha só. E o D2, numa atitude super generosa, topa na hora. Os caras, que loucura. E nessa história mostra como às vezes a gente precisa ter essa coragem de arriscar, de ir atrás do que a gente quer, mesmo que pareça impossível. A Graziella podia ter simplesmente esperado um convite, mas ela foi lá e criou a oportunidade. Exato. E essa atitude dela ecoa em vários outros momentos da história deles. A Graziella não era só esposa do Chorão, ela era uma força motriz na vida dele, incentivando, apoiando e muitas vezes até dando um puxão de orelha quando necessário. E ela não esconde as dificuldades, né? Ela fala abertamente sobre os perrengues do começo, as dificuldades financeiras. A luta contra a dependência química do Chorão. É uma história de amor real, com altos e baixos, mas sempre com muita intensidade. E essa intensidade é o que torna a história tão cativante. Sim. A Graziella não romantiza a relação deles. Ela mostra os dois lados da moeda, as alegrias e as dores, as conquistas e as perdas. É justamente essa sinceridade que nos desaproxima da história, né? Sim. A gente se identifica com as lutas deles, com os momentos de felicidade, com a paixão que os movia. Com certeza. A gente consegue enxergar a humanidade por trás da figura do Chorão e entender o impacto que ele teve na vida da Graziella e de tantas outras pessoas. E você, o que te chamou mais atenção nessa primeira parte do livro? O que te fez querer continuar lendo? Acho que foi a mistura de determinação e fragilidade, tanto do Chorão quanto da Graziella. Eles eram jovens, apaixonados, com sonhos gigantes, mas também com muitas inseguranças e medos. E essa mistura se tornava humanos, reais. E a história deles é ainda mais fascinante. Concordo. E a gente vai desvendar muito mais dessa história incrível aqui no Livro do Dia. É isso aí. Então se inscreve no nosso canal do YouTube para não perder nenhum episódio. Isso. Sabe, voltando àquela intensidade que a gente comentou, uma coisa que me chamou a atenção foi como a Graziella descreve o Chorão como um cara cheio de contrastes. Ele tinha essa imagem de bad boy, mas ao mesmo tempo era super família, ligado ao pai, e sofria muito com a doença da mãe. Verdade. E essa dualidade também aparece na relação deles, né? Sempre vê momentos de pura paixão, mas também de muito conflito, principalmente por causa da dependência química do Chorão.
Aliás, a Graziella não foge desse assunto. Não, ela não. Ela descreve abertamente a luta deles contra as drogas, as recaídas, o desespero de partir o coração. E mesmo diante de tudo isso, o amor deles se mantém. A Graziella mostra como o Chorão, no fundo, era um romântico que sonhava em construir uma família. E é nesse contexto que surge Proibida, pra mim, uma das músicas mais icônicas do Charlie Brown Jr. É verdade. E a Graziella descreve a cena com detalhes. Eles estavam andando de carro por São Paulo quando, de repente, o Chorão coloca um som no Discman e fala, aumenta o som e aperta o play. Que legal. Eram os primeiros acordes de Proibida pra mim. Imagina a emoção dela. Aposto que ela ficou sem palavras. E o Chorão todo orgulhoso, dizendo que ela era o amor da vida dele. A musa inspiradora. Sim, essa história por trás da música é muito legal, né? Que mais? Dá um significado ainda mais especial pra canção. Com certeza. E a partir daí a vida deles dá uma guinada, né? É total. O sucesso do Charlie Brown Jr. explode. Eles se mudam pra São Paulo. Isso. A agenda fica lotada de shows, viagens. E a Graziella conta como foi difícil conciliar a vida pessoal com a carreira da banda. Mas ela nunca deixou de estar lá do Chorão, dando força, ajudando no que podia. E ela também fala dos perrengues do início, né? Sim. Da época em que eles juntavam cada centavo pra pagar as contas, dividiam um vale-refeição. E nunca desistiram do sonho, né? Exatamente. E a Graziella descreve a fé inabalável que o Chorão tinha no sucesso do Charlie Brown Jr. Sim. Como ele nunca duvidou que a banda ia fazer história. E essa convicção dele é contagiante, né? Sem dúvida. É. E eles conquistaram tudo que sonharam, né? O Charlie Brown Jr. se tornou uma das maiores bandas de rock do Brasil, lutando shows, ganhando prêmios, arrastando multidões. E a Graziella descreve a emoção de ver o Chorão no palco, recebendo reconhecimento por todo o seu talento e dedicação. Mas ela também não esconde os bastidores, né? Verdade, ela fala abertamente sobre os conflitos internos da banda. A saída dos integrantes originais, a volta do Champignon, a relação conturbada entre ele e o Chorão. Ou como se a gente estivesse ali no olho do furacão, sentindo toda a tensão e da pressão que eles viviam. Nossa, e a Graziella no meio disso tudo, tentando ser um ponto de equilíbrio, buscando a harmonia. Ela se preocupava com o bem-estar do Chorão, com a saúde dele, com a estabilidade da banda. Ela era muito mais do que a esposa do rockstar, né? Sem dúvida. E ela não se anulava diante da figura do Chorão. Não. A Graziella tinha os próprios sonhos, as próprias ambições. Isso. Ela se formou em moda, teve a própria loja, criou um blog de estilo. E tudo isso enquanto administrava a vida atribulada ao lado de um dos maiores ídolos do rock brasileiro. Ela mostra que é possível, sim, conciliar a vida pessoal, os sonhos individuais e o relacionamento, mesmo em meio ao caos. E essa mensagem, pra mim, é muito inspiradora. Concordo. A Graziella é um exemplo de força, de determinação, de amor. E ela nos mostra que a vida é uma montanha-russa, com altos e baixos. Sim. Mas que o importante é a gente seguir em frente, buscando a felicidade sem perder a nossa essência. E essa busca pela felicidade, tanto do Chorão quanto da Graziella, se manifesta de várias formas, né? Sim. A gente vê isso na paixão dele pelo skate, na construção do Chorão Skate Park. Um espaço incrível para molecada que se tornou referência no Brasil inteiro. E também nos projetos sociais que ele se envolveu, ajudando instituições de caridade, visitando crianças carentes. Ele queria fazer diferença na vida das pessoas, deixar um legado positivo. E não podemos esquecer do lado empreendedor dele, né? Ele criou sua própria produtora, produziu o filme O Magnatas, um projeto que ele idealizou com muito carinho. O Chorão era inquieto, estava sempre buscando novos desafios, novas formas de se expressar. E a Graziella estava ao lado dele em todos esses momentos, compartilhando os sonhos, as conquistas, as dificuldades. E essa história de amor, David, que transcende os palcos, a música, a fama, é contada com muita emoção pela Graziella. É verdade. E o que é mais tocante é a sinceridade dela. A forma como ela se expõe, compartilhando seus sentimentos, suas alegrias, suas angústias. Ela não tenta criar uma imagem idealizada do Chorão. Ela mostra o homem com todas as suas complexidades, suas contradições. É isso que torna a história tão real, tão tocante. A gente termina o livro com a sensação de ter conhecido um pouco mais sobre o Chorão, o homem por trás do mito. E com a certeza de que a história de amor deles vai continuar inspirando as pessoas por muitos anos. Com certeza. E pra quem quiser se aprofundar nessa história, fica a dica. Leiam. Se não eu, quem vai fazer você feliz? É isso aí. E pra mais mergulhos em livros incríveis, se inscreva no nosso canal do YouTube Livro do Dia.
É isso aí. Até a próxima. Acho que a parte mais difícil dessa história é quando a gente chega nos últimos anos da vida do Chorão. Pois é. A Graziella descreve com muita sensibilidade a luta dele contra a depressão, a tentativa de recomeço durante a viagem a Nova York. Sim. O último show. É comovente a forma como ela retrata. A angústia de ver o homem que amava se perdendo. Sim, é de partir o coração e ela não esconde a própria dor, o vazio que ficou. Mas ao mesmo tempo, a Graziella mostra uma força incrível para seguir em frente, honrar a memória do Chorão e compartilhar a história deles com o mundo. Eu leio o relato dela sobre o último show do Chorão, você consegue sentir a tensão no ar. Sim. É como se a gente soubesse que estava por vir. Mas ao mesmo tempo torcesse para que tudo desse certo. Para que ele encontrasse a paz que tanto buscava. Exatamente. A Graziella descreve a atmosfera daquele show como pesada, carregada de emoções. E a gente percebe o quanto ela se doía ao ver o Chorão naquele estado, lutando contra seus próprios demônios. E no fim das contas, a gente fica com a sensação de que o livro é uma homenagem ao amor deles. Um amor que resistiu a tantas adversidades. É uma história real, crua, que nos mostra a beleza e a fragilidade da vida. Com certeza. A Graziella nos convida a refletir sobre a importância de viver cada momento com intensidade, de amar sem medo, de correr atrás dos nossos sonhos e, acima de tudo, de valorizar as pessoas que amamos. E acho que a grande mensagem do livro é que mesmo diante das perdas, das dificuldades, a vida segue. E a gente precisa encontrar forças para continuar, para celebrar as alegrias, para honrar a memória de quem amamos. É verdade, e a Graziella fez isso com maestria nesse livro. Sim. Ela nos presenteou com uma história de amor inesquecível que nos faz rir, chorar e, acima de tudo, refletir sobre a vida e os nossos próprios caminhos. E por falar em refletir, o que ficou mais marcado para você depois dessa leitura? O que você leva para sua vida depois de mergulhar na história do Chorão e da Graziella? Acho que o que mais me marcou foi a força da Graziella. A resiliência dela diante de tantas adversidades. Sim. E a mensagem de que o amor, mesmo que imperfeito, pode ser uma força transformadora em nossas vidas. Concordo. É uma história inspiradora que nos ensina a ter coragem para amar, para sonhar e para seguir em frente, mesmo quando a vida nos coloca à prova. Para quem se interessou por essa história, fica a dica. Leiam, se não eu, quem vai fazer você feliz. Vale muito a pena. E para você que nos acompanhou nesse mergulho, não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, Livro do Dia, para mais histórias incríveis como essa. Até a próxima.